Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Vamos começar aqui mais um GRC Talks. Hoje nós trouxemos aí a companhia de alguns amigos. Vamos bater esse papo gostoso para vocês aqui. Espero que... Vou esperar um minutinho, tá? Só para os demais irem entrando com calma. Aí a gente vai combinar um jogo, como a gente faz sempre, tá? Fica aparecendo um monte de coisa na tela pra gente aqui, né? Tá gravando, tá isso, tá aquilo, atrapalha um pouquinho o começo. Então, por isso que eu gosto de esperar esse primeiro minuto, mas para todo mundo conseguir se assentar, conseguir se posicionar direitinho aqui na frente das câmeras, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho de gestão de riscos e controles no setor de energia. Então, eu trouxe aqui a Verônica da Mata. Vou deixar a Verônica se apresentar daqui a pouquinho. Eu trouxe também o Luiz Ponzoni e trouxe o Leandro Jesus, tá? Espero que vocês gostem. E vamos combinar a regra do jogo, como eu faço sempre com vocês. Ainda tem aqui um pessoal entrando. Só mais um minutinho. Vamos lá. Pessoal, seguinte. Regra do jogo, como a gente faz sempre, para quem já está acostumado a participar aqui desses eventos, né, que a Pirinit faz. Eu gosto de deixar os nossos participantes se apresentarem, vou fazer isso daqui a pouco. Regra do jogo, as perguntas, de preferência que as perguntas fiquem para o final, tá? Vai aparecer para vocês aqui uma pesquisa que o Bueno, para quem não sabe, é o nosso apoio, é o nosso marketing man aqui da Pirinit. Ele manda essa pesquisa aqui no chat. Essa pesquisa é mais para avaliar o cenário de vocês em gestão de riscos, tá? Então, se todos puderem responder, trouxer esse engajamento, a gente pode trazer para vocês depois a resposta desse formulário, trazer isso num próximo bate-papo, num próximo GRC Talks, tá bom? Então vamos lá, eu vou deixar sem muitas delongas aqui, sem muito bate-papo. Eu vou deixar a Verônica da Mata se apresentar. Verônica, fica à vontade, seja bem-vinda, é um prazer te ter aqui no nosso painel. Legal, gente. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou começar me apresentando aqui um pouquinho da minha experiência. Então, hoje eu sou responsável aqui pela área de riscos e controles na Vibra Energia, mas já tenho aí 15 anos de experiências, tanto atuando na terceira linha quanto na segunda linha. Eu começo a minha carreira atuando como auditoria, na auditoria interna, e aí depois migro para a segunda linha implementando o programa de compliance, fazendo avaliação de desenho de controles, teste de efetividade e, recentemente, atuando com maior intensidade na gestão aí de riscos e controles ainda na segunda linha. Falando um pouquinho da Vibra Energia, né? Nem todo mundo tem familiaridade ainda com a Vibra Energia. Acho que é bacana eu dizer que a Vibra Energia é a antiga Petrobras Distribuidora, né, que foi privatizada aí no ano de 2019. Então a gente já tem aí 5 anos de privatização. A Vibra Energia é uma True Corporation. O que seria uma True Corporation? A gente não tem um único controlador, né, um controlador que tenha maior número de ações. De fato, essas ações elas são pulverizadas. A gente é uma companhia aberta, listada aí no novo mercado, e a gente segue não só a regulamentação do novo mercado, mas também
o nosso principal órgão regulador é a ANP. Então, a Petrobras Distribuidora, dando um passinho atrás, né, ela foi criada em 1971, então já é uma companhia aí bastante sólida, bastante capilarizada no mercado também, para quem não conhece, né, a gente já está aí com 8.000 postos, né, distribuídos pelo país inteiro e com a marca Petrobras. Eu acho que isso é importante dizer, né? Ah, mas é Vibra, mas a Petrobras Distribuidora foi privatizada, mas a gente tem a marca ainda da Petrobras, sim. Então, quando vocês olham aí pelos postos capilarizados pelo país inteiro, a marca é a Petrobras, porque nós temos aí um contrato de marcas com a Petrobras. Então, no segmento de rede de postos, vocês vão ver lá que a marca permanece Petrobras, mas pertence aí à empresa Vibra. Então, a gente tem esse segmento, né, a Vibra Energia, que é o segmento da rede de postos, é onde a gente está ali no dia a dia com o consumidor, no dia a dia com o cliente, né, no varejo em si, mas a gente também atua no ramo do B2B, então a gente atende aí clientes, grandes clientes no setor de mineração, de siderurgia, termoelétrica, TRR. E o outro segmento também muito importante da Vibra Energia é o segmento de aviação, onde nós temos aí mais de 60% de market share na aviação. Então, esses são os três grandes segmentos da Vibra Energia hoje. Lembrando que hoje o nosso principal produto é o combustível fóssil, mas isso a Vibra vem noticiando e firmando cada vez mais o seu posicionamento em querer ser uma plataforma de multienergia. Então, recentemente, a gente adquire aí a Comerc, que é uma empresa que gera energia elétrica, né, voltada aí para a GC, e a gente pretende atender ao consumidor naquilo que ele entende como necessário naquele momento. Então, assim, somos sim ainda uma empresa de combustível fóssil, sem dúvida nenhuma é o nosso maior negócio, sem prejuízo da gente estar antenado às mudanças aí da matriz energética. Então, de fato, a Vibra busca e vai se consolidar para ser uma empresa que ofereça vários tipos de energia. Vamos lá, que a gente, né, comecinho a gente apanha. Eu estou falando sozinho aqui, com o fone mutado, mas, pô, muito bom saber. Pessoal, quem puder depois dá uma visitada, entra no site lá, o site da Vibra é muito bacana, muito legal, tem uma série de coisas ali que é bem interessante de fazer a leitura. A gente trouxe também o Luiz Ponzoni. Eu não conhecia o Ponzoni pessoalmente, né, mas já conhecia um pouquinho de nome. Eduardo Matos fala muito do Ponzoni. Obrigado. Então, é um prazer tê-lo aqui, tá, Ponzoni? Um prazer Obrigado, Roberto. conhecê-lo e tê-lo aqui nesse painel para bater esse papo contigo, tá? Fica à Obrigado. vontade, pode se apresentar. Obrigado, Roberto. Agradeço o convite aí, meu nome, em nome da PwC. Bom, eu sou o Luiz Ponzoni, né, sócio da PwC. Eu tenho 35 anos de experiência, 25 dos quais 100% dedicado ao nosso tema aqui, né, que é riscos, compliance, controles, governança, né? É um prazer estar falando com vocês. A minha experiência é multissetor, né? Apesar de eu ter um foco muito grande nas minhas atividades aqui em varejo e consumo, né? Na indústria de varejo e consumo, mas é multissetor também com experiências em outros segmentos, assim como de energia e utilidades, né? Que a gente fala aqui, né? Que é o nosso caso aqui. Então, prazer falar com vocês, pessoal. Vai ser muito bacana dividir as visões que a gente tem aqui de riscos, né? Legal, seja bem-vindo, Ponzoni. Fica à vontade para falar no momento que você achar conveniente, necessário aí. Trouxe também, pessoal, vocês já estão acostumados, o Leandro sempre participa aqui com a gente também nos eventos da Pirinity, né? O último que a gente fez presencial, você teve presente e participou também, né? Foi, Leandro, foi não foi isso? foi na Foi no. agenda de SD.
No Day One, né? Não é? Eu tava como moderador também, não foi? Tava, Presencial? tava, tava, tava. Bem bacana. Fica à vontade, Leandro. Se apresenta de novo. Tem um pessoal que talvez não tenha te visto Vamos, ainda. vamos lá. Obrigado, Roberto, pelo convite. Tempestivo, mas importante. Prazer, Verônica. Acho que nós não nos conhecemos ainda. O Ponzoni, talvez não. Eu já tive muito acesso com o pessoal da PwC ao longo da minha carreira, mas o Ponzoni eu acho que eu não conhecia muita gente, né? Verônica Aham. também. Bem, eu sou Leandro Jesus, já atuo já há 26 anos com o GRC. Início da carreira eu atuei muito fortemente na auditoria interna e externa, depois você acaba querendo ter vida um pouquinho, né, Verônica? Vem para a segunda linha, mas descobre que não é verdade, trabalha tanto quanto, só não vira à noite, que nem o povo da externa, mas está tudo bem, faz parte do jogo. Eu já leciono já há 20 anos, esse ano, 20 anos que eu leciono em universidades, esse tema tão que é um sonho nosso, né, de que um dia todos vão entender qual que é a importância da cultura de riscos e controles dentro das empresas. Porque quando todo mundo entender, vai ficar um pouquinho mais fácil, mas esse é o nosso principal objetivo aqui, especialmente no setor de energia. Ao longo da minha carreira, eu já fiz alguns projetos e bem focado aqui, como a Verônica falou, né? Energia, mas aqui, inclusive, a experiência da Vibra é no setor de combustível, né? Energia, entre outros, que ela comentou aqui também. E nesse setor aqui especificamente de energia, é um jogo de xadrez em tempo real, né? Cada movimento aqui, seja no campo ambiental, regulatório e geopolítico, pode gerar um checkmate inesperado aqui. Então, é um cuidado que tem que ter aqui a todo momento, porque qualquer é, questão ali pode ter uma movimentação grande ali. Então, é um prazer estar com vocês aqui e vamos para o GRC Talks, Roberto. Bacana, bacana. Vamos lá então. Eu sou Roberto Oliveira, trabalho na Pirinit tem 6 para 7 anos, de carreira alguns anos. Não vou ficar falando que nem vocês, porque senão o pessoal, né, denuncia essa barba branca. Mas tem para cima de 20 anos de carreira, tá, pessoal? Muito focado. Comecei com segurança da informação. E depois disso, com o apoio de um cara que eu gosto muito, que chama Marco Julião. Ele foi dizendo para mim o seguinte: Roberto, tudo é risco. E eu falei, pô, deixa eu olhar se é isso mesmo, né? E aí me apaixonei pela parte de gestão de riscos. Quem acompanha aqui a Perint, eu já falo isso várias vezes, mas não me canso, porque sou grato àqueles que me ensinaram, né? Então, eu gosto muito de segurança da informação, eu gosto muito dessa parte de gestão de riscos e controles. Não preciso dizer que eu gosto da privacidade também, porque é o que eu acabo tomando conta aqui na Pirinit, né? A parte de segurança da informação e privacidade. Mas, no final de tudo, se a gente pegar todos esses conceitos, eles acabam, né, em risco. Ou começam, né? Depende de como cada um vai tratar e a função de cada um. No meu resultado, o resultado final, eu mostro quais são os riscos que estão atrelados à segurança ou privacidade, e depois a gente tem que começar a colocar controles, começar a fazer esses tratamentos para mitigar, né? Então, acaba tudo em risco da mesma forma, né? Como que a gente mostra isso? Pessoal, então vamos começar o nosso bate-papo aqui. Eu queria ver um pouquinho com a Verônica. Deixa eu explicar um negócio antes. Por que o Leandro Jesus falou é, né, tempestivamente? Porque a gente estava com a Luciana aqui, da Taesa, para participar também deste painel. Até agradeço, Luciana, que dê tudo certo aí, tá? Ela teve um probleminha, e aí eu tive que chamar o Leandro de última hora, falar, Leandro, me ajuda aqui para compor, tá? Mas ela teve um probleminha, espero que tenha dado tudo certo. Agradeço a participação e gostaríamos muito que você estivesse aqui com a gente, tá bom? Vamos lá, eu vou começar com a Verônica, vocês já sabem por quê, porque normalmente a gente começa com as mulheres, e também porque dentro do tema que a gente está falando hoje, que é gestão de riscos e controles no setor de energia, a Verônica, nesse momento, é o carro-chefe do bate-papo, porque a Luciana também não está aqui, então a gente vai puxar um pouquinho aqui da experiência da Verônica. Queria saber de você, Verônica, o seguinte: conta para a gente um pouquinho dessa tua experiência dentro da Vibra, como que você começou a fazer seus trabalhos aí dentro, começou por onde,
Se você puder contar um pouquinho quais os principais desafios aí da tua área, principais riscos, depois a gente vai desmembrando um pouco. Pode ser? Roberto, pode sim. Então, conforme eu falei, eu começo a minha carreira na auditoria interna, né? Uhum. E a auditoria interna, eu me apaixonei tanto pela terceira linha quanto pela segunda. Eu não tenho distinção e ambos são complementares, né? Então, eu começo na auditoria interna, depois migro para a segunda linha, principalmente porque aqui na época então Petrobras Distribuidora ela formou aí uma gerência de controle exclusivamente para atender a SOX, né? Então a gente atendia a Petrobras, obviamente nós éramos 100% subsidiário da Petrobras, e Petrobras tem, como todos sabem, tem ações negociadas na Bolsa de Nova York, e por isso, a época, Petrobras Distribuidora, por ser extremamente relevante e material para petróleo, a gente também é o que chama de subcertificação. A gente também tinha SOX aqui dentro da companhia, e aí isso culmina aí no surgimento, né, da gerência, especificamente de controles para atendimento a SOX. E aí, quem trabalhou com SOX sabe o quanto de regulação você precisa aprender, o quanto de deep dive nos processos você precisa conhecer para entender os riscos e os controles, e, obviamente, depois ali, ao final do ano, ter a sua certificação. É, eu confesso que desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar nessa área, eu sou super apaixonada, super entusiasta aí pelo tema. E aí, o lado bom, tá, que eu entendo que é bacana de trabalhar nessas áreas, é porque você acaba tendo uma visão 350, 360 da empresa, né? Você começa a entender não só da parte operacional, não só da parte financeira, mas você tem uma visão global, inclusive da parte estratégica, você consegue ter essa visão mais macro de tudo que está acontecendo na companhia. E isso, para mim, é muito empolgante, porque a gente não fica só num pedaço ali ou fazendo determinadas atividades. Então, isso eu acho bastante bacana de você trabalhar tanto na terceira linha quanto na segunda linha. O quantitativo, a bagagem de conhecimento que você acaba adquirindo ao longo desses anos aí trabalhando na companhia. Quando chega a privatização, a gente não tem, né, obviamente, a gente se desvincula aí da Petrobras, a Vibra hoje ainda não tem ações negociadas na Bolsa, então a gente não tem mais a SOX, né? Então, e aí vem uma questão bacana, né? A nossa área, ela também, no caso a minha área específica, ela deixa de olhar, né, e ter somente um viés mais voltado para riscos financeiros, e a área, obviamente, cresce, fica mais robusta, e a gente passa a ter um olhar mais direcionado para riscos de conformidade, regulatório, estratégico. Então, assim, a gerência, e aí cria-se uma diretoria onde há uma amplitude e a gente deixa um pouco de olhar só riscos financeiros, porque a SOX é muito isso, né? A gente fica muito preso ali, é bacana, mas ela é muito mais voltada para assegurar as demonstrações financeiras. Então, depois de privatizado, a gente robustece a gerência, se cria uma diretoria de integridade, na qual eu sou subordinada, eu tenho uma gerência de compliance abaixo da minha diretora de integridade, eu como riscos e controles, e agora, recentemente, a gente tem aí o gerente de segurança empresarial. Então, depois de privatizar, a área de gestão de riscos aqui na companhia, ela ganha uma relevância bastante importante, porque ela tem essa abrangência. E o que eu acho que ficou muito. E foi um grande aprimoramento que a gente fez aqui em termos de gestão de risco. A gente
passou, obviamente, a fazer uma integração maior, e aí eu considero isso como um dos grandes saltos que a gestão de risco deu dentro da companhia. A gente começa a ter uma integração muito maior entre a primeira, a segunda e a terceira linha, né? Então, para quem não tem familiaridade, talvez aqui eu esteja falando com públicos diversos, a primeira linha são os gestores, né? Quem está ali no dia a dia da operação. A segunda linha, a gente está falando aqui da minha área especificamente, que é riscos, controles, compliance também. E a terceira linha é a auditoria interna. Então, na minha concepção, a gente teve um grande avanço quando a gente consegue integrar de uma maneira mais efetiva a interseção dessas três grandes áreas, primeira, segunda e terceira linha. E aí, como é que a gente conseguiu fazer isso, né? Ah, mas, Verônica, como é que vocês conseguiram engajar? Porque às vezes a gente chega, né? E isso é normal, a gente, em qualquer empresa, tá? Eu vivi empresa estatal, estou vivendo agora empresa privada. Antes de trabalhar na BR, já trabalhava no mercado privado também. E a gente sabe que o dia a dia nós somos atropelados por vários outros tipos de atividades, né? Principalmente quem está na primeira linha. E às vezes a pessoa não tem tempo, né? Chega lá a segunda linha ou a terceira linha, mas poxa, eu estou super atarefada aqui, ainda preciso fazer controle. E aí foi um processo de amadurecimento que a gente foi fazendo aqui da companhia, né? Levando aí, obviamente, através de treinamentos, qual é a relevância de fazer uma gestão preventiva, né? Explicando ali para o gestor, e, olha, você eventualmente está, entre aspas, né? Perdendo um pouquinho de tempo agora, evidenciando melhor a sua execução, mas, por outro lado, você ganha lá na frente mostrando uma rastreabilidade, uma evidência mais robusta, quando eventualmente a auditoria interna tiver algum trabalho, ou até a auditoria externa, ou até os órgãos regulatórios. Então, é mostrar um pouco, né, para o gestor que nada é perda de tempo. Inclusive, eu sempre falo que o próprio compliance, a própria gestão de riscos e controles, é claro que é para proteger e os valores da companhia e fazer com que a companhia atinja os seus objetivos, mas gestão de riscos, controles e compliance também protege o próprio colaborador, né? Se você seguir ali as normas, as políticas da companhia, você não vai ter qualquer tipo de problema, nem com auditoria interna, nem com externa, nem qualquer tipo de fiscalização. Então, a gente teve esse approach grande com a primeira linha e eles atualmente são nossos super parceiros, enfim, e a gente entende, e todo mundo daqui dentro da Vibra sabe que para a gente fazer uma gestão efetiva de riscos e controles, a gente precisa desses três grandes atores, vamos dizer assim, falando e se comunicando e se ajudando mutuamente. Obviamente, por que isso? Para a gente poder demonstrar para o board e, obviamente, depois para os acionistas, que é uma empresa que tem uma governança robusta, tem controles, nós não temos deficiência significativa. E hoje, né, eu digo, hoje em 2025, esse processo ele está bem azeitado e cada vez mais a gente vai aprimorando. Então, eu acredito muito nisso, nessa união da primeira, segunda e terceira linha. Bacana. Pousoni, você quer dar uma complementada, colocar um pouquinho da sua Quero, experiência em gestão de claro. risco do setor? Claro, não, quero sim, quero sim. Primeiro, parabéns, Verônica, aí, pela jornada, né, na Vibra. É muito bacana ouvir, né, o seu relato, né? Ô, Roberto, eu tenho falado muito que a gente vive um mundo hoje muito mais complexo do que era há 5 anos, tá? Sim. Essa sensação que a gente tem, se a gente voltar em 2020 e comparasse com 2015, a gente não teria essa sensação. A gente está vivendo essa sensação agora, né? A gente vive num mundo muito mais complexo e é um mundo, mais do que multirrisco, ele é multicrise, tá?
Existe uma pesquisa da PwC que com mais de 2.000 gestores, onde 96% desses gestores informam ter passado por alguma situação de crise nos últimos 2 anos. 96%. E aqui não tem Covid mais, tá? A gente está falando aqui, né, de ataques cibernéticos, a gente está falando aqui de questões éticas, comportamentais, né? O tema de fraude, corrupção continua presente. A gente está falando aqui até de uma instabilidade regulatória, sabe, ruptura na cadeia de fornecedores, e aí isso pode ocorrer por, né, diversos motivos, inclusive motivos de dificuldade financeira de fornecedores críticos, instabilidade macroeconômica, né? Isso hoje no mundo é uma presença com inflação em praticamente todos os países, né? Dificuldade com atração e retenção de talentos. A falta de talentos tem também atrapalhado e impedido planos, né, de negócio. Problema geopolítico, né? Além das guerras propriamente dito, que a gente infelizmente vive, a gente vive agora a guerra tarifária, sem precedentes, né? E em cima disso tudo, eu ainda queria destacar 2 riscos emergentes que vêm para contribuir mais com esse ambiente complexo, que são os riscos climáticos. E aí, neste segmento representado aqui pela Verônica, a gente pode falar bastante de riscos físicos e riscos de transição. E os riscos da aplicação da inteligência artificial. Então, assim, nesse mundo complexo, a gente tem 2 riscos emergentes para olhar: o risco climático e os riscos associados à aplicação da inteligência artificial. Agora, veja, ao mesmo tempo, todo mundo reconhece que eu preciso inovar, né? Que é preciso inovar. Né? Uma outra pesquisa da PwC mostra 45% dos CEOs pesquisados entendem que seus negócios atuais não existirão como hoje daqui a 10 anos. Então, existe uma necessidade premente de inovação. Né? E aí, eu diria o seguinte, né? Quer dizer, a gente precisa olhar riscos e olhar a disciplina de gerenciamento de risco por um outro olhar, pelo olhar da oportunidade. Né? Quer dizer, nós, gestores de risco, tem um papel importante, que é de produzir resiliência, produzir organizações resilientes para poder tomar risco. Tá? Porque a verdade é que toda organização precisa tomar risco para crescer, isso é algo inerente. Não assumir risco torna aquela organização frágil, né, em relação à perda de espaço pelos concorrentes. O desafio é saber qual, né, a intensidade, qual o montante de risco que eu preciso tomar para sustentar a inovação, sustentar o crescimento. Né? E esse tipo de visão como a Verônica falou, tira a gente ali daquela coisa do dia a dia de SOX, né? Ou o compliance ali mais simples, e leva aqueles profissionais, né, que estão na nossa militância aqui, leva a realmente ter que posicionar a gestão de riscos numa visão mais estratégica e numa visão de aproveitamento de oportunidades. Né? Mas eu queria ouvir o Leandro um pouco também, e aí a gente pode voltar a falar um pouco, né? Vamos. Bora? Vamos lá, Leandro. Tá Pode seguir. Então vamos lá. Obrigado pela conexão aí, o Ponzoni. E boas falas da Verônica aqui também. Vamos lá. Meu ponto, o Pozzoni, ele fez um link perfeito ali com o que a Verônica tinha falado, que é a relação, inclusive eu tenho um livro publicado sobre o modelo das 3 linhas, né, na última atualização de 2020, e eu digo que é um dos maiores desafios que nós temos nas organizações ainda é fazer essa conexão perfeita, né, Verônica, essa integração, não somente do modelo das 3 linhas efetivamente, né, da relação do gestor do negócio,
né? Fazer com que o gestor entenda cada vez mais que quem faz a gestão do processo, da área, do departamento, do quadrado, da caixinha dele é ele mesmo, porque ele mesmo faz a gestão das pessoas, ainda temos pessoas nas áreas, né? Tem gente sentado lá trabalhando ou em pé, possivelmente, né? A inteligência está chegando aí, mas ela ainda não é tão inteligente quanto nós, ainda bem. Temos processo lá, porque senão não aconteceria nada. Tem um sistema mesmo, que se for um sistema avançado de planilhas, um SAP, que não é o SAP, e tem a tomada de decisão, né? Na segunda linha tem lá as linhas que a Verônica falou, risco, compliance, controles internos, controladorias, segurança da informação, entre outras. E a terceira linha, e eu incremento também a quarta linha ali, que não aparece ali, mas é a auditoria externa, como reforço, né? Sair da famosa carta de controle e trazer ali oportunidades, como o Ponzoni falou, né? Eu escutei recentemente numa outra agenda ali da questão de que não existe o risco positivo, e eu entrei em pânico porque eu venho de uma escola de que o risco positivo ele existe mesmo, ele está ligado ali à oportunidade. Vamos lá, gente. No setor farmacêutico, ali o laboratório, se eles não tivessem pesquisas avançadas, eles não tinham ficado bilionários ali, porque eles se anteciparam o risco e aproveitaram uma oportunidade de uma pesquisa que eles tinham feito ali nesse segmento. Então, o risco positivo existe. E nas cartilhas, senão eu teria que pegar meus 3 livros e refazê-los. Seria bom atualizar, mas existe. Então, é melhor trabalhar com a antecipação dos riscos, e é ali que você se prepara para quê? Para olhar para a oportunidade também, não olhar só para o risco. Risco inerente, risco do negócio, tá bom, mas tem risco que pode estar relacionado ao impacto negativamente, mas ao impacto positivamente que, ok, tá ligado ao resultado, e o resultado, aí nós voltamos para o nosso mundo. E eu gosto sempre de trazer o povo para a terra, se vocês me permitem, é claro, com todo o carinho do mundo, 131 que estão aqui e mais os participantes, nós só temos 4, e eu vou falar isso em todo o webinar, nós só temos 4 riscos dentro de uma empresa. Aí alguns já entram em pânico aqui também, como eu entrei do risco positivo, né? Mas como assim, Leandro? Eu tenho todo um trabalho, milhares de planilhas, sistemas, e só você chega aqui às 4h32 e fala que só tem 4 riscos, só 4. Risco estratégico, risco financeiro, risco operacional e risco de compliance. E todos os outros que inventarem para vocês vão ter que atualizar as cartilhas, porque lá no COSE e na ISO diz que tem 4. Ok, o que vocês aprenderam, e sinto muito em dizer isso para vocês, eu tive que levar 25 anos para, é claro que não foi agora, um pouco atrás, mas para aprender isso, que o que nós conhecemos são categorias de riscos, e em todos os dicionários de risco está dizendo lá que o risco climático é uma derivação do risco estratégico barra risco operacional barra conformidade. Quando nós falamos lá de risco de tecnologia, nós estamos falando de um risco operacional que está lá dentro, lá, mas também tem lá dentro do risco estratégico. Quando nós falamos de orçamento, nós estamos falando de risco estratégico que está lá dentro dessa célula. Então, qual que é a lógica no final do dia? Qual que é o nosso maior desafio? E pensando no setor de energia, que eu não vou falar muito, por já ter participado de vários projetos nesse segmento também, ainda bem, porque é mais um setor regulado, como no início da minha carreira nos bancos, que é muito bom ter um órgão regulador por trás, e aqui no setor da Verônica, me corrija, é a ANP, um dos mais fortes ali que regula. Inclusive, eu tenho um cliente que eu não posso falar o nome, em Uberlândia, que tem tanto distribuidor quanto rede de postos, e é muito importante quando tem essa questão do risco de compliance aqui por trás. Pessoal, risco de compliance, tá? A imagem, reputação, regulatório são categorias, mas está tudo bem, vamos lá. Quando você tem essa questão de estar em comply aqui ou em conformidade com algo, com uma lei, com uma norma interna, norma externa, com um órgão regulador, é muito importante, porque nós temos que traçar uma estratégia de antecipação sempre. Porque eu não quero ser sancionado para depois buscar o efeito mitigante ali, ou eu digo o seguinte, né? O pessoal fala assim: o que é o mitigante? É o controle? É a ação que você vai tomar. E quase sempre é a atividade de controle que está lá no COSO, lá em resposta, em tratamento, e depois a questão da resposta. Mas não é melhor se antecipar, ter a sua matriz de risco? Pessoal, matriz de risco, antes de dar o passo para o sistema Perinity, é uma planilha que você vai ter que sentar com o gestor e fazer perguntas para o gestor. Mas primeiro você precisa escutar o gestor, o que ele fala, para depois você se preocupar com o risco inerente. Vamos lá, pessoal.
Não é somente chegar e fazer. Você tem o risco do negócio, como o Ponzoni falou? Não simplesmente. Você tem que entender o que o dono da primeira linha, o que o gestor do negócio, que ele está lá, ele tem expertise, conhecimento, o que ele faz, anos e anos, ele conhece no detalhe o que ele faz. É a mesma lógica de você chegar lá no engenheiro ambiental e fazer uma pergunta para ele, já querendo identificar o risco dele. Ele vai levantar a mão e falar assim: eu não tenho risco na minha área. Aí você vai ter que falar para ele, desculpa, então você não tem gente, não tem processo, não tem sistema, não tem uma área, mas está tudo bem. Então, qual que é a lógica central aqui? Antecipar risco e escutar um pouco mais no primeiro momento, ativar a escuta ativa de fazer o seguinte: olha, eu preciso entender o que você faz para te orientar ou para te direcionar quais os riscos inerentes que você tem aqui na sua área e, num segundo plano, os fatores de riscos, porque nós não fazemos gestão de riscos. E aí, alguns dos 132 é que vão falar assim: entrou um louco no webinar no GRC Talks aqui. Não, não, nós fazemos gestão dos fatores de riscos. Nós mapeamos o risco, né? Confirmamos ele, identificamos, mas nós buscamos os eventos, os fatores para que o risco não se materialize. O nosso exercício a vida inteira vai ser isso: ter o máximo de fatores possíveis e imagináveis mapeados para que eles não se materializem. Esse é o principal tema aqui, Roberto. Isso aí, gostei de toda essa explicação, apesar da gente já ter, quem acompanha o nosso bate-papo, o nosso webinar ao longo desses anos que a gente tem feito, né, os eventos do GRC Talks, do Day One e tudo mais, do Perennial Week, né, que agora a gente adotou como Day One, eles gostam de ver essas terminologias, eles gostam de ver esses assuntos, né, de como vocês tratam tudo isso, como é que isso tudo funciona. Eu concordo plenamente com todos vocês. Eu estava até dando uma olhadinha para ver quais eram, porque vou ser bem transparente para vocês. Eu não sei todas essas legislações voltadas para energia, né, para o oil and gas e tudo mais. Vi que tem algumas ali e estava dando uma lida durante a semana e tal. Mas vi que é um setor extremamente regulado também. Tá? Vendo todo esse bate-papo que vocês trouxeram e tudo mais, vocês conseguiriam trazer para o pessoal que está assistindo aqui principais riscos? Vamos citar quais são. Podemos? Se puder, Verônica, Bora. é só exemplo, tá? Se não puder citar os teus, eu vou dar Podemos, podemos. E aí está muito em linha. Está muito em linha com o que o Luiz, né, já colocou aqui há alguns minutos atrás. Eu acho que os grandes riscos emergentes é uma preocupação de todas as empresas, né? Mudança climática, IA, a gente vê a própria retenção de talentos, questões geopolíticas, cenário macroeconômico, taxa de juros, né, inflação. Esses são riscos que efetivamente todas as empresas estão preocupadas e tomando ali as suas medidas, e posso falar isso, não tem problema nenhum, isso também, obviamente, são riscos que estão sendo tratados aqui na Vibra. E até queria falar um pouquinho sobre como é que funciona, né, essa metodologia nossa de como é que a gente trata esses principais riscos, né? É, como também o Leandro já bem colocou, acho que o primeiro ponto é ter uma escutativa também com o gestor, entender ali quem está de frente ali com o negócio ou na área operacional, para que a gente possa, nós da segunda linha, um chapéu muito de consultoria, é como a gente, né, costuma trabalhar aqui na Vibra, como é que a gente ajuda aquele gestor a classificar aquele risco, né? Então, para a gente, aqui na Vibra, para a gente classificar a severidade do risco, a gente avalia a probabilidade, o impacto dele de materialização, e o que a Uhum, gente faz, o papel nosso aqui, o Leandro muito bem colocou, é analisar o fator de risco e buscar controles para que aquele risco não se materialize, né? Então, é isso que a gente o tempo todo fica buscando, obviamente, né, trocando muito ali com o gestor, como é que a gente consegue elaborar desenhos de controle efetivos para que esses riscos não se materializem. E aí a gente faz aqui, no meu caso, que eu tenho os dois chapéus, né, tanto risco e controle, a gente acaba fazendo uma avaliação desse teste de desenho de controles, e aí depois
vem o Marcelo Fridori aqui, que é o nosso head de auditoria interna, que é nosso grande parceiro aqui, que testa a eficácia desse controle, e a gente vê se de fato a gente conseguiu chegar no risco residual ali planejado, né? Então é isso que a gente faz aqui dentro da companhia e vai dando com uma periodicidade trimestral ciência ali, à alta administração, ao comitê de auditoria estatutário, como é que está o andamento e como é que a gente vem tratando e mitigando todos esses riscos, né? Então, é isso que a gente faz aqui dentro da companhia. Mas é isso, é muita troca, é muita sinergia, é como é que a gente vai tratando ali em conjunto esses riscos que são identificados. E aí, pegando um gancho também, que eu acho importante a gente comentar, né? E eu concordo plenamente que não é só o olhar negativo sobre o risco, né? Grande parte dele a gente também tem oportunidade. E eu acho que um exemplo claro é a própria mudança da matriz energética, né? Todos sabem aqui que, de fato, a gente tem que entregar cada vez mais, o mundo pede isso, uma energia mais limpa por conta de tudo que o planeta aí vem nos cobrando, mas a gente sabe também que, ok, e a Vibra já vem fazendo isso, quando ela já começa a diversificar a sua plataforma, e isso é bacana. Então, assim, a gente tem um risco que a gente precisa mudar na mudança da matriz energética, mas, por outro lado, vão surgir novos negócios, que a empresa também vai conseguir angariar valores e vai conseguir, aí, obviamente, estar preparada para poder também ter uma rentabilidade em outros tipos de negócio. Então, risco e oportunidade, eu concordo plenamente com o que o Leandro colocou, eles andam junto, o Luiz também colocou isso. A gente tem que olhar, obviamente, um risco, dependendo dele, com viés positivo. É claro que determinados riscos, aqui na Vibra, e a gente tem uma administração extremamente patrocinadora da área, isso é importante falar, da área GRC como um todo, alguns riscos nós somos completamente avessos, né? Falando em termos de conformidade, né? De compliance, de fraude e corrupção, da própria segurança, né? Então, a gente não tem um apetite zero, né? É avesso mesmo, é tolerância zero para qualquer tipo de risco linkado aí à fraude e corrupção e segurança nas nossas bases, porque todos devem, né, ou a maior parte das pessoas aqui devem saber, a gente tem bases espalhadas aí pelo Brasil inteiro, são operações de alto risco, então a gente tem uma área de SSMA muito forte aqui dentro, e em quesitos, né, em riscos relacionados à segurança e conformidade barra fraude e corrupção, nós somos completamente avessos. Mas quando a gente está falando do negócio, né, aí sim a gente tem um apetite ali mais moderado, mais propenso, pensando, obviamente, na oportunidade. Pô, bacana. Eu vou aproveitar. Caiu uma pergunta aqui, e como a gente está começando a falar, a gente está falando ali de riscos, os fatores e tudo mais. Um participante anônimo, olha, anônimo, eu não costumo fazer pergunta de anônimo, tá? Vamos colocar o nominho aqui, mas como iniciar a É para o chefe reestruturação não do. dar bronca. É para o chefe não É, dar bronca do outro lado, Roberto. mas não tem problema, não tem problema. Depois você conta para mim quem foi aqui, tá? Que a gente liga para você, conversa, bate um papo, não tem problema não. Como iniciar a reestruturação de um ambiente de controle interno onde inicialmente os controles não foram bem definidos? Aí, assim, eu sei que tanto o Leandro Jesus quanto o Nem Ponzoni devem ter pergunta para mim, nem pergunta para mim, passa para o Ponzoni, nem pergunta para mim. Ponzoni, você pode responder essa daí? Como que a gente faz isso? Conta aí. Brincando. Olha, eu vou assumir aqui que o ambiente não foi bem implementado, que não foi por falta de patrocínio, não foi por falta de sponsorship, não foi por falta de até uma certa cultura, né, de riscos, né? Porque tudo isso pode ser também, tá? Né? Quer dizer, será que você está num ambiente em que aqueles que
que devem patrocinar, né, um bom trabalho de gerenciamento de fatores de risco, eles estão realmente comprados, né, estão realmente apoiando, né? Ou foi um aspecto ali né, eu tenho isso tudo, mas a implementação não foi a adequada por alguma razão, tá? Eu sempre me incomodo muito, Roberto, quando a gente entra num ambiente e a gente só encontra uma visão bottom-up, tá? Onde a gente só encontra um mapeamento de processo que começa a levantar riscos e riscos de controle. Eu sempre me incomodo, porque é sempre importante ter também a visão de cima para baixo, né? Quer dizer, fazer um exercício de riscos corporativos bastante racional. Talvez esse seja um caminho, né? Você né, iniciar também um exercício de cima para baixo, né? Gerando uma primeira matriz de risco mais corporativa, mais estratégica, vamos chamar assim, né? Para você trazer esses sponsors mais para perto, né? Mas também não pare só na matriz, né? Matriz, fatores de risco, medidas, programas de mitigação. Eu acho que isso eleva o tema e dá uma visão importante para a gestão, tá? Existe muito gestor, C-level e até conselho que só consegue olhar o controles internos sobre reporte financeiro, né? O que a gente chama de ICFR, o SOX, né? Ou o compliance básico, né? Isso aí é importantíssimo, né? Quer dizer, jamais estou aqui falando que isso não é importante, né? Mas eu acho que não trazer também uma visão de cima para baixo pode ser um desmotivador de se ter um bom programa implementado numa organização, tá? Vamos. Desculpa, Roberto. Vai lá, eu estava esperando você mesmo. Eu estava ansioso. A resposta é sim, tá, Bueno? Já deu sim aqui já. Vamos lá. Vamos imaginar que no Brasil só tenha 20 milhões de empresas e que 90% dessas 20 milhões de empresas são micro e pequenas empresas e que as empresas que teriam oportunidade de ter gestão de riscos ali, as médias e as grandes, e vamos imaginar que as grandes empresas teriam ali uma política de riscos, né? Teve-se a preocupação ali de uma política de risco para facilitar a vida da Verônica ali, para que ela, quando ela fosse ali, a Verônica e os 130 que estão aqui, quando eles fossem fazer ali a classificação do risco entre probabilidade e impacto, tivesse ali uma pergunta para o gestor da área: olha, esse risco tem chance de materialização ou ele já se materializou com alguma base histórica aqui, em que que existiam critérios para não ter a subjetividade de alto e médio baixo, alto e médio baixo, né? Porque senão o gestor da área sempre vai falar assim: o meu risco aqui é sempre verde, sempre baixo, né? Então vamos imaginar que as empresas grandes tenham essa política de riscos. Pessoal, não é fato, nem todas as empresas grandes têm a política de riscos. As médias, muito poucas empresas têm a política de riscos. E isso está em link perfeito com o que o Ponzoni falou há pouco. Se não tiver o patrocínio, o que que é patrocínio? Quando nós falamos de patrocínio, por mais que é uma palavra bonita, né? Patrocínio é o líder sair da mesa dele, né? Eu sei que ele está experiente, está um pouquinho mais cansado, mas ele sair da mesa dele e vir para a base, não estou dizendo para a base, mas para a linha tática e sentar com os seus gestores ali e construir essa diretriz muito importante que é a política de gestão de risco das empresas, onde vai ter alguns temas que a Verônica falou e o Ponzoni falou, que é o quê? Qual que é o nível de tolerância aceitável? Qual que é o apetite que a empresa vai ter ali? Ela disse que a empresa que ela trabalha é totalmente avessa ali a questão do risco de conformidade, de compliance, não aceita, até por uma questão de dar força a um histórico de uma transição de marca, talvez, e cada vez mais reforçar. É claro que o reforço aqui é da cultura da própria Vibra sempre, né? Nesse sentido. Só que, se não existir a política de riscos, não vale de nada. Não vale de nada vocês terem uma matriz de risco, como o Ponzoni falou, e focar em riscos específicos, sendo que você não começou pelo risco estratégico,
E quando nós falamos em política de riscos, é um tema estratégico. Quem tem que construir a política de risco? São os líderes, é a alta liderança, não é o gerente da área que tem essa responsabilidade. O gerente faz o como em resposta à política de riscos. Isso tem que ficar bem claro. E o que é e como se dá esse patrocínio e essa disseminação? É ter o documento formalizado, publicado e treinar todos dentro da organização em camadas. Essa disseminação, esse aculturamento ele tem que se dar no dia a dia dentro das empresas. Se não tiver isso, você começa pelo risco na linha tática, o risco na linha operacional e sempre vai faltar a interconexão dos riscos, o plug perfeito com o risco estratégico. Bem básico, bem feito para vocês aqui para eu fechar essa minha fala. Se você tem lá um risco estratégico ligado à continuidade do negócio, inovação, como foi falado, a questão do orçamento da empresa, então vamos lá. Você tem um risco ligado à estratégia, ao orçamento da empresa, e você tem um risco ligado ao planejamento de cada gerência ali das áreas. Se eu tenho o olhar no risco do planejamento das áreas na linha tática e não tem aqui um olhar e a classificação no risco do orçamento, vale de nada vocês mapearem o risco na linha tática. Por quê? Quem toma a decisão maior ali em cima e quem define o limite do orçamento da empresa e quanto a empresa vai faturar em 2025, 2026 é a alta liderança. E nós precisamos trazer esse público. E eu fiquei até feliz que a Verônica falou que lá tem esse patrocínio, mas nas outras empresas que eu tenho passado nos últimos 25 anos, não funciona muito bem assim. Tem que trazer esse público para a mesa e falar: olha, vocês que definem até onde cada um pode ir dentro da organização, nesse sentido. Ok, temos a política, aí vamos fazer toda a outra história que é usar a ISO e o COSO, que são boas práticas, para fazer ali o processo de gestão de risco acontecer. E aí pode ser no segmento de energia, pode ser em qualquer segmento. A base tem que ser construída, o tom do topo primeiro, depois descendo as camadas ali dentro da organização. Perfeito, Leandro. Até para complementar, a gente tem sim uma política aqui de riscos na Vibra, ela é pública. Quem quiser olhar no nosso site, ela está aberta. É uma política que foi aprovada pelo CA, exatamente como o Luiz já colocou, né? É uma política que tem diretrizes, tem princípios, tem a metodologia que a gente segue, que é o COSO, enfim, ISO 31000, quais são as principais atribuições dos grandes atores que atuam na gestão de risco, né? Então, a gente tem ali o papel do conselho, o papel da diretoria de integridade, o papel da primeira linha, o papel da terceira linha. Então, é como você falou, o importante é você ter, primeiro, ter ali um documento, um arcabouço top-down, né, aprovado ali pela alta administração, onde você, inclusive, vai definir o apetite a risco da companhia, isso é extremamente importante. O apetite a risco da companhia é definido pelos órgãos mais altos ali de governança, e depois a gente começa ali, obviamente, a desdobrar e a conseguir a fazer uma gestão de risco mais efetiva. Mas, sem dúvida, a matriz de risco é apenas um instrumento de gestão de risco, e ela vem depois, né? O primeiro ponto, sem dúvida, é a gente construir, junto com a auto-administração, quais são os documentos ali norteadores para depois sim a gente entrar no nível tático e no nível operacional e fazer isso de uma maneira mais integrada e efetiva, obviamente, aos objetivos estratégicos da companhia. Sem dúvida, muito bom o seu ponto. E aqui nós temos um ponto muito específico, que é a questão do risco da governança fraca. Risco, Exato. anotem aí, pessoal, risco da governança fraca. Eu vou traduzir para vocês o que que é isso. É a falta de alinhamento entre conselho, diretores, gestores operacionais. É a interconexão do risco. O conselho fraco, inexistente, não vai ter o patrocínio da alta liderança. Então, a falta da visão estratégica vai causar diversos conflitos se a sua empresa tem uma baixa resiliência a risco ali. A cultura, pessoal, antes de começar tudo, chama todo mundo para a sala e traz o tema de cultura, de risco, de controle, de conformidade, de compliance. Sabe por quê? Senão vai mudar, vai aparecer uma lei novamente, como a lei anticorrupção, a LGPD, blá, blá, as modas, e aí nós vamos esquecer e imaginar que gestão de risco mudou. Não, não. Se você entende qual que é o principal foco da atuação da gestão de risco da empresa, todas as leis que vão aparecer é só uma questão de risco de conformidade. Nós não temos que excluir os demais riscos que tem na empresa.
Pode falar, Roberto, volta para o Ponzoni. Escutando vocês falarem aí, pessoal, só lembrando, tá? Para a empresa que não tem o conselho, essa governança fraca também vale, tá? Também tem as camadas inferiores ali do CEO, dos diretores, que isso também funciona dessa forma, é o que mais tem no mercado. É sempre o link, né? Acionista com o diretor da empresa, né? Isso. Acionista ou o dono, né? E você sabe que esse ponto tem me preocupado um pouco. Esse ponto tem me preocupado um pouco. E assim, quando você citou governança fraca, eu até dei uma risada aqui, porque assim, tem muita gente nessa camada não entendendo. Não entendendo. Não entendendo, eles não conseguem fazer o top-down. Vocês estão compreendendo onde eu quero chegar? É tipo, a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela talvez não tivesse o cenário, né, a condição de estar ali. Então ela não consegue trazer essa comunicação para baixo. E aí força a nossa equipe, né, essa equipe de gestão, a ter que levar e explicar o que é tal risco, tal situação. E aí, mesmo assim, você imagina, se a pessoa está no comando e não entende, né, ou algum diretor aqui, como é que você vai falar, olha, vou pensar aqui no caso da Verônica, tem outras situações piores, né, no caso dela. Mas olha, por que eles não toleram, por exemplo, a parte do compliance ou do segurança, como ela disse? Porque, pô, se tiver uma invasão, derrubar os sistemas lá, não tiver o devido contingenciamento e faltar aí esse serviço no mercado, com certeza existe uma determinada punição, existe uma determinada situação específica para a empresa dela. Como que as pessoas vão enxergar isso? Porque hoje você vê assim, eu vejo muito esse cenário, porque eu gosto muito do tema também de continuidade de negócio, não é estranho para ninguém, né, eu falar isso, porque as pessoas elas não conseguem o mínimo. Quando você fala de risco, o mínimo é entender qual é o cenário que sustenta o negócio dela. Se ela não entende esse mínimo, quais são os riscos que afetam diretamente a continuidade de negócios dela? Ó, se bater aqui e derrubar, você não faz nada. Concorda? E aí se as pessoas que estão nessa camada, porque a gente tem feito, né? A gente faz pesquisa, eu bato muito papo, você sabe disso, com pessoas do mercado, né? A gente conversa bastante e a gente pega essas dificuldades. Eu acho que até tem pesquisas da própria Price, que a Price manda muita pesquisa para a gente também, para a gente olhar, porque somos parceiros e tudo mais. A gente vê muito isso lá nos relatórios. Uma coisa que a gente vê muito que assim, me causa estranheza quando as pessoas não discutem a respeito em todos os setores. Né? Hoje aqui a gente citou, mas a parte do cyber, ele está no relatório há anos. Cara, a gente só escuta que vem bilhões para cyber, mas normalmente não é Brasil, alguma coisa nesse sentido. Parece que assim as pessoas elas se abstêm de alguns cenários. Então assim, ainda bem, gostei muito de ouvir a Verônica falar que é zero. E eu acho que assim tem situações, pessoal, quando vocês conseguem entender esse cenário como, e eu tenho certeza que veio daí, né, o cenário da Verônica lá, que foi com base no nicho, no negócio deles, eles entenderam quais eram os processos críticos e, olha, esses não podem cair. Se cair, afeta diretamente. Por isso que ela disse que não tem, tolerância zero para isso aqui. Porque para outros, pô, minha margem vai cair um pouco aqui, um pouco ali, mas eu consigo fazer isso, consigo fazer assado, então ainda é aceitável. Sabe, Mas sabe, concordo, eu acho que isso tinha que ser para todos. sabe Para qual é o todos. principal ponto aqui, Roberto? Desculpa. Vamos pensar o seguinte: se você não tem a política de riscos, tratando o tema que você falou agora de continuidade de negócio, blá, blá, mas vamos pensar o seguinte: se você tem uma política de risco onde você tem os drivers lá embaixo, os critérios, e no critério de compliance, conformidade, tem uma linha lá, um driver lá escrito assim: prisão
dos diretores ou prisão da alta administração, que seria o extremo. Mas nas políticas de risco do setor de construção, inclusive, tem essa linha, como risco extremo lá. Qual que é o extremo? A alta liderança é quem patrocina ter a prisão. E qual que é o nosso desafio como gestores de risco no dia a dia? É trabalhar para que isso nunca aconteça. Com medidas, com controles, com ações, com tudo. Só que esse nível de consciência, pessoal, que nós gostaríamos que vocês, caso não tenham, que vocês tivessem também. Por quê? Nós temos que ter como se fosse uma blindagem ali para antecipar tudo que é possível e imaginável, porque gestão de risco você não consegue fazer gestão 100% nunca, sempre vai ter uma possibilidade, e essa possibilidade tem que ficar no brando. Tem que ficar no brando, ali baixo o brando, médio já tem afetação na imagem, reputação financeiramente, e na estratégia também, na questão da continuidade. Senão a empresa fica perdendo dinheiro, jogando dinheiro fora ali, por não ter esse cuidado. Então, esse olhar com carinho aqui, e que a grande parte se resolve com a questão estratégica, política, manual e conscientização, trazer o povo para a sala. E aí, se o Ponzoni também, se você permitir, quisesse colocar um pouco dessa questão da cultura, da patrocínio também, fica à vontade, hein? Peraí, Ponzoni, peraí. Só para você não começar, porque assim, já tem uma pergunta a respeito disso aqui, tá? Então, só para eu não deixar o cara vagando aqui, basicamente, ele fez exatamente a pergunta que o Leandro fez a respeito. Só repete para mim, Leandro, que daí eu já deixo a resposta aqui ticada. Tá? Essa daqui, qual o papel do GRC na construção de qualquer política dentro da companhia? Isso, e também a parte, não, tem a parte de baixo aqui, ó, como conscientizar a governança sobre a importância do mapeamento de riscos e o papel do GRC. Sim. A pesquisa, o Bueno mandou para mim, a voz do além, gente, a gente tem uma voz do além aqui, que ele sempre dá um toque quando está chegando o horário para vocês não, para a gente não se perder. Aquela pesquisa que eu falei para vocês de risco está aqui do lado, depois, se vocês puderem fazer o preenchimento para a gente poder avaliar, a Perini te agradece, tá? Ponzoni, desculpa cortar, mas eu já queria colocar a pergunta, Claro. As duas perguntas ali, porque daí fica mais fácil, já responde, a gente não tem que passar por ali de novo. Não, claro. Bom, a estrutura de GRC ou a disciplina de GRC tem um papel fundamental aí, né, na definição das políticas, etc. Né? Acho que por trás de tudo que a gente está falando aqui, existe um exercício que é extremamente rico e que faz com que todo mundo desperte para a importância do tema, que é o exercício de apetite e tolerância a risco. Né? Vis-à-vis um plano de negócio, vis-à-vis um plano de expansão, né? Quando você orquestra um exercício de apetite e tolerância a risco, as fichas começam a cair, entendeu, Roberto? Porque você traz a coisa para a coisa prática, entendeu? Então, imagina que você... vamos pegar o exemplo da Vibra, né? Qual o meu apetite para risco de crédito? Essa é uma pergunta que precisa ser feita para a alta direção da Vibra e depois validado ao conselho. O meu apetite para risco de crédito é mediano, moderado, não é nem baixo nem alto. Legal. O que isso significa? Né? Médio significa que eu aceito ter uma provisão para perdas no meu balanço na ordem ali de 6%. Né? Muito bem. Aí, de repente, aparece uma nova ideia de negócio na Vibra, que, sei lá, vou falar uma coisa meio absurda aqui, Verônica. Eu vou sair cadastrando um monte de posto de gasolina com a bandeira Vibra, né? Em regiões que eu não conheço. Né? Ou seja, como é que fica esta ação para o apetite e a tolerância a risco que eu discuti aqui de risco de crédito, né? Quer dizer, com que apetite, com que força eu vou buscar esse novo mercado, com que cuidados eu vou... Eu estou dando um exemplo para mostrar que a gente começa a discutir a prática de negócio mesmo, entendeu? Isso aqui não é teoria, não é metodologia, isso é o dia a dia das organizações, né? Então, um dos exercícios muito bacana é esse, além, né, claro, de exercitar a matriz de risco corporativo nessa visão de cima para baixo,
Quando você começa a discutir apetite e tolerância, aí é bingo, entendeu? Não tem como escapar dessa conversa, sabe? Então, você vai discutir, né, por exemplo, saúde, meio ambiente, segurança de trabalho. Né? Qual é o apetite de uma empresa como a Vibra, né, a acidentes com perda de vidas? Né? Com certeza é baixíssimo, próximo Zero, à zero, intolerância, é exatamente. zero. Né? É isso aí, é isso aí. Então, o meu apetite é zero. Né? Por mais que seja um assunto crítico, pode haver aqui uma tolerância, né? Que agora aqui a gente também misturou coisas financeiras com vida, né? Aí é um tema mais complexo. Mas essa discussão de apetite e tolerância, eu acho que é que traz todo mundo para o dia a dia do que é você, GRC, atuar para criar uma organização ao mesmo tempo mais resiliente, mas também pronta para inovar, pronta para se expandir, né, através desses parâmetros aí discutidos, inclusive com o conselho de administração. Né? E aí é que se dá muita importância. Quando a empresa tem um conselho de administração, show de bola. Se tiver um conselho consultivo, também está muito bom, porque dentro do conselho tem os comitês temáticos. Então, imaginemos lá que tem um comitê de gente, um comitê de gestão, um comitê de finanças e um comitê de inovação, projetos, segurança da informação. Essas figuras no nível da alta liderança vai ajudar na construção de um documento onde tem a conexão do conhecimento do negócio por si só, né? Eu não quero aprofundar nesse tema aqui, jamais, até porque o tempo já está bem escasso aqui, nessa questão, né? Se você olha para os... Pessoal, nós só temos dois frameworks para gestão de riscos. COSO, na versão 2017 atualizada, que está ligada à questão estratégica, e a ISO 31000, somente dois. E lá no COSO, se vocês olharem a lateral ali do cubo ali, tá olhando, é o olhar para a organização, que é o que o Ponzoni comentou aqui. É o olhar para a organização. E quando nós pensamos na organização, é matriz, filiais, subsidiária, e inclusive novas plantas. Então, a pergunta que eu vou deixar aqui é como conectar todas essas figuras dentro da companhia, inclusive trazer, por exemplo, o gerente de SSMA para a sala, para o tema, o gerente lá da controladoria, o de projetos, inovação, todo mundo para discutir a política de risco da companhia. Esse é o principal desafio que nós temos no dia a dia para conectar essas figuras e pegar um pouco da inteligência de cada um para transformar em drivers para depois fazer essa avaliação no dia a dia, né? Então, olha a complexidade do tema aqui. E por que eu trouxe essa questão aqui? Já vou finalizar minha fala. Tem dois mentorados meus que chegaram para mim recentemente e falaram assim, Leandro, eu já posso começar fazendo a gestão de risco na empresa? Eu falei, não, não, calma, calma. Primeiro você tem que se conectar com as lideranças da organização, depois você vai para campo. E esse é um viés que está acontecendo cada vez mais no dia a dia. São pessoas que não têm tanta experiência, que querem ir para campo e vai continuar fazendo, não tem a completude e o detalhamento que deveria ter, né? Então, calma, calma, despende um tempo para organizar, para se planejar, para olhar questões do risco estratégico, prepara a sua alta administração, traz eles para a sala e depois segue o trabalho. Não dá para fazer gestão de riscos da noite para o dia, pessoal. Queria aproveitar, deixar uma fala com a Verônica, porque a Verônica, todo esse papo que a gente está falando lá na, na Vibra já acontece, já é a maturidade já é maior. E eu queria ver com ela como que ela encaixou tudo isso dentro do período de GRC. Você pode contar um pouquinho da sua experiência para a gente, Verônica, em cima do Perinit GRC? Legal, Roberto. Então, a gente implantou aí o Perinit recentemente e, e o sistema ele veio justamente para viabilizar tudo que a gente falou aqui, né, durante essa webinar. Como é que a gente consegue, de fato, fazer a conexão de uma forma fluida entre a primeira, a segunda e a terceira linha e tornar a vida de quem está ali junto conosco, mapeando o risco, identificando o risco de uma forma mais fácil, né? E o sistema veio para isso. Até recentemente a gente chegou a ter sistemas, né? A gente tinha o sistema, usava o sistema da Petrobras, depois ficamos sem sistemas
e a gente passou a fazer esse self-assessment, essa autoavaliação, né, de riscos em planilha e em e-mail. E eu confesso a você que é bem difícil, né? É difícil para quem está preenchendo lá do outro lado, e é difícil para a nossa área também concatenar todas essas respostas. E o sistema veio para isso, veio para facilitar, de fato, essa integração, trazendo rastreabilidade, trazendo agilidade e o melhor, trazendo engajamento. Então, hoje aqui na Vibra, a gente consegue, simplesmente com que cada VP, nós temos 8 vice-presidências aqui, o VP de finanças, ele consegue entrar ali no sistema, ou até mesmo no celular, e ele consegue baixar ali a matriz nossa de riscos corporativas, mas voltado ali para a área dele. Então, isso é muito bacana. Ele saber quais são os riscos mais críticos da área dele, saber qual é a fase de tratamento, como é que a companhia, né, e efetivamente a própria diretoria, que são subordinados ali, está tratando esse risco. Então, foi um ganho, assim, enorme que a gente teve com o sistema, justamente por isso, o facilitar essa integração, trazendo agilidade e, obviamente, fazendo com que a gente fique mais perto ainda do board em tempo real. Porque antes a gente ficava ali, obviamente, tratando o dia a dia com gestores, diretores, mas a gente não tinha essa velocidade que a gente tem hoje de, eventualmente, um VP simplesmente abrir ali o celular, ou, enfim, até mesmo no seu laptop, e saber quais são os principais riscos. Assim, eu até já falei isso para o pessoal da Perinity, e repito aqui, é um sistema realmente de muito fácil navegar, né? Ele é extremamente customizado também para a realidade de cada empresa. Então, assim, claro que a Vibra já tem uma maturidade em termos de RC, mas eu já ouvi relatos, né, de trocas de outras empresas que também estão começando, mas que também estão super felizes porque ele é muito adaptável à realidade de cada companhia e permitiu isso, sabe, Roberto? A gente integrar melhor as 3 linhas, como a gente bem colocou ali, aqui ao longo desse debate, e ficar mais próximo do board, né? Hoje, em tempo real, todo mundo consegue ali monitorar os seus próprios riscos e eventualmente tirar dúvidas. Então, assim, é bem bacana. Um agradecimento também à minha equipe, que comprou super o projeto e, no maior dedicação, recorde, assim, a gente conseguiu implementar o sistema e eu acho que foi, sem dúvida, um golaço que a gente deu aqui na Vibra, sabe? Tá ótimo, bom, muito bom saber. Pessoal, assim, a Perinute, nesse sentido, ela tem total interesse em ouvir todos que estão aqui participando da live, quem é cliente, quem não é cliente, tá? Eu acho que, às vezes, essa troca, os nossos próprios clientes não percebem esse cenário, tá? E eu estou falando isso justamente para tentar engajar todo esse público. A gente manda uma série de comunicados, a gente manda uma série de notícias, postagem. Para quê? Para trazer esse cenário que a Verônica trouxe para todos vocês. Para vocês entenderem que, assim, olha, pô, estou com uma dificuldade em tal situação, conta com a gente, conta com a Perinity. Vocês podem contar também lá com o pessoal do Ponzone, é um pessoal que também tem uma baita experiência, também é parceiro nosso, tem o Leandro, né, que é o nosso professor aí. Então, assim, a gente tem total interesse em conversar, entender qual a sua dificuldade, como é que a gente encaixa isso lá dentro do software, se dá para encaixar, se não dá. Somos totalmente transparentes quando não dá também. Olha, não dá. Isso aqui tem que parametrizar. E mais transparente ainda, quando vocês decidem comprar um software sem ter o artefato para colocar no software. Que acontece bastante. Softwares de governança, gente, software de governança, risco compliance, não é plug and play, gente. Não é você pluga ali, apareceu o risco. Não é assim. Você precisa ter todo esse histórico, todo esse cenário que o Leandro contou, que o Ponzoni contou, precisa ter política, precisa ter. Para você ir parametrizando o sistema ali dentro. Precisa ter os processos mapeados, precisa ter as áreas estruturadas, a política de gestão de risco. Precisa ter esse cenário ali.
a matriz bem construída para você colocar ali dentro, os fatores, porque senão você não utiliza bem a solução. Aí você vai ter aquela sensação de, pá, comprei, mas não está funcionando. Lógico que não está funcionando. Você não fez a tarefinha que tinha que ter feito antes dessa compra. Mas, mesmo assim, né, esse grupo aqui que vos fala, representado pelas empresas que aqui estão, até nisso a gente pensou, porque a gente tem uma série de conteúdos, o Leandro sabe bem disso, apoio total deles ali também, a Price também ajudou, uma série de conteúdos que tem dentro do site da Pirinity, que tem na plataforma, que te dá o caminho das pedras para chegar nesses artefatos, para colocar no software. Precisam visitar um pouco mais o site, visitar um pouco mais esses conteúdos, para vocês se desenvolverem um pouco mais, tá? Então, assim, toda vez eu falo isso, mas assim, eu não me canso de dizer para que vocês entrem. Tem conteúdos ricos lá, tem o básico bem feito lá, tem o apoio metodológico lá, que ele dá um norte de como, para quem ainda não fez esses passos, como que pode fazer. Olha, segue por aqui. Né, Leandro? Básico bem feito tá, ó. Só seguir, Uhum. ler direitinho, com calma. Tem Com dúvida? certificado e tudo, né? Com certificado e tudo. Então, assim, tem dúvida? Poxa, não tem problema algum. Se quiserem mandar, a gente tem nossos canais aqui. Se quiserem mandar para a gente, olha, tem dúvida disso, dúvida daquilo. Pode mandar para o Pirinity aqui. A gente tem um canal específico, a gente recebe essas dúvidas, a gente responde. Aí, aproveitando que eu estou falando de dúvidas, se tiver alguma dúvida aqui no chat que a gente não respondeu, fiquem tranquilos, a gente copia e responde depois. É por isso que eu disse para o Anônimo que eu não gosto do Anônimo, porque agora, se eu não respondi uma pergunta dele, como é que eu mando um e-mail para falar, olha, tua resposta daquela pergunta era tal? Não consigo. Tem, E outra tem. coisa, pessoal, eu estou rindo porque o nosso Bueno aqui, né, que eu carinhosamente, viu, Bueno? Eu sei que ele está ouvindo, tá, pessoal? Ele só não responde. Carinhosamente falou para mim, finaliza, porque não pode passar do horário das 17h15, tá? Então, eu estou rindo porque ele já está falando para eu parar aqui. Tem uma resposta de uma pergunta que leva 5 segundos. Se você quiser, eu já respondo ela. Sim, responde para mim então. Vai, É, Bueno, 1 minuto, cara. sem querer, eu coloquei um negócio aqui. Vamos lá. Essa aqui, ó. Pode dar alguns exemplos de controle mitigatório para o ambiente regulado? Sim, a resposta é única. Normatização é o controle que dá a resposta perfeita para a questão de ambiente regulado aqui. Normatização, políticas, normas, procedimentos. Você tem que tirar a informação da cabeça das pessoas e normatizar das pessoas diretoras, gerências e operacional. Aí você tem o controle mitigatório aqui. Pessoal, eu queria, como eu disse para você, eu falei para você, não falei para Verônica e para o Ponzoni. Depois que você começa, dá uma vontade de você ficar aqui batendo papo, mas não dá, né? Até porque vocês têm outras coisas para fazer, o pessoal que está participando aqui também. Mas fica um papo tão gostoso que dá vontade de você ficar aqui trocando ideia até esgotar o assunto, né? Se vocês quiserem, a gente fala de outro setor. A gente começa a falar de outra coisa. Mas assim, vamos finalizar. Aí eu queria agradecer muito a participação de todos vocês. A gente colocou o LinkedIn, tanto do moderador aqui do Roberto, quanto do Leandro, da Verônica e do Ponzoni, tá? O LinkedIn deles aqui, se vocês quiserem segui-los, porque eles postam conteúdos, coisas legais lá, se vocês quiserem seguir, fica à vontade. Façam isso. Para ter acesso, até porque assim, lá no Ponzoni, nos conteúdos, ele normalmente também posta coisas que a própria Price faz lá, com relação às matérias, às pesquisas. Pô, tem cada pesquisa muito bacana. Então, vamos seguir, tá? E agradecimento meu a vocês que, né, aos painelistas. Verônica, muito obrigado. Eu disse para você que era muito tranquilo, né? É gostoso de participar. Espero que você possa participar em outras situações, presencialmente também, porque na virada do semestre tem o outro evento que basicamente é presencial. Então, assim, espero que todos vocês possam estar lá presentes para a gente se conhecer. Conhecer, que eu digo, gente, é presencial, tá? Porque conhecer online a gente já se conhece, mas presencialmente, para a gente trocar uma figurinha, né? Para a gente poder ter esse calor humano aqui de trocar experiências, tá? Muito obrigado, Verônica. E
seja sempre bem-vindo. Ponzoni, obrigado. Obrigado, obrigado. A mesma coisa, participe sempre, sempre que você puder. Espero te conhecer Prazer. pessoalmente. Espero que você possa também estar presente no evento lá com a gente. Você vai ver que é algo bem bacana. Obrigado, Roberto. Se eu não me engano, no ano passado, nesse evento, quem foi? O Hugo. Teve mais um. Mas eu não lembro. Eu não lembro. Minha memória. Gente, só para vocês entenderem, eu tive Covid 3 vezes. Então, assim, minha memória para nomes. Mas foi um prazer, viu? Obrigado, Roberto, Leandro, Verônica. Muito obrigado aí pelo debate. Eu que agradeço também, gente, o convite e deixo aqui em aberto quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn ou com a minha equipe também, fiquem à vontade. É muito bacana, né? Essa troca, essa experiência, a gente vai sempre aprendendo também com outras empresas. Então, fico aí à disposição para falar um pouco mais da gestão de risco da Vibra, para também aprender com outras empresas e agradeço demais o convite aqui da Perinit para falar um pouquinho de gestão de riscos e controle na Vibra. Ótimo. Obrigada, Leandro, gente. Obrigado, Ponzoni, obrigado, Verônica, obrigado, Roberto. Deixo uma pergunta final aqui. Se a ANEEL, se a ANP bater na sua porta hoje, da a sua empresa passa no teste ou ela para no teste? Só Freud explica? Não, na verdade o COSO ou a ISO explica. Vai lá no COSO que tem a resposta certinha lá. Obrigado, pessoal. pessoal, então dou por encerrado o nosso bate-papo de hoje. Quarta-feira tem outro. Quarta-feira, se eu não me engano, desculpa, eu tenho sempre que olhar, pessoal, porque, como eu já disse, minha cabeça. Resiliência operacional e os testes de controle. E na sexta, outro bate-papo aqui com o Roberto também. Ué, cadê o meu de sexta? Não, não é sexta, não, é quinta. Que é sobre IA, a utilização da IA nos processos de negócio. Tô pensando se o Ponzoni topar aqui, a gente colocar o Ponzoni lá para bater papo também. Vamos, Pessoal, sim. tá? Depois a gente conversa, Ponzoni. Pessoal, um Um abraço, obrigado. abraço. Até logo. Até o próximo GRC Talks. Obrigado. Tchau, pessoal. Tá bem.